Jovens do nono ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero aí que todos estejam muito bem. Nós estamos aí, né, já findando aí o ano, né? Nós já vamos para a nossa 8ª avaliação. Então, pessoal, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Nós primamos sempre pela qualidade e seriedade do nosso ensino. E o nosso conteúdo de hoje é matemática financeira. E esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então, pessoal, essa é uma parte da matemática, né, que eu acho que toda a população deveria ter conhecimento, porque algumas pessoas estão aí em situação aí de crise justamente porque não aprenderam a aplicar a matemática financeira na sua vida cotidiana, né? Algumas pessoas podem ter ouvido aí os pais falar que estão no vermelho, né? Estar no vermelho é dizer que você está devendo mais do que recebe. Algumas pessoas dizem que estão no azul, e dizer que está no azul é justamente dever menos do que recebe, ou receber mais do que deve. Então, isso é um equilíbrio financeiro. E esse equilíbrio financeiro, né, vai depender da situação, de como você está investindo o seu dinheiro, de como você está aplicando o seu dinheiro, e como você está gastando esse dinheiro, né? E, às vezes, em época de pandemia, né, uma situação que nós nos encontramos, nós nos deparamos com algumas situações que fica difícil realmente equilibrar as nossas finanças, né? Por exemplo, os alimentos e alguns outros produtos, eles estão aumentando, sendo que o salário está reduzindo. Então, você que tinha um determinado padrão, né, você agora está tendo que viver com menos dinheiro que estava recebendo e gastar mais com os produtos que você estava consumindo, né? Então, hoje mesmo nós tivemos a notícia aí de que a nossa energia, né, ela vai sofrer um aumento. Então, as pessoas que estão passando nesse BR-Obró, né, nesse calor absurdo de Teresina, né, vão ter que tomar cuidado aí, né, em gastar menos energia para manter aquele mesmo padrão, né? Então, tudo isso envolve matemática financeira. Então, o que é a matemática financeira? Então, nós vamos nos deparar com alguns termos aí usados dentro da matemática financeira, tipo crédito, limite, prazo, parcelamento, porcentagem, juros, saldos. Então, esses termos eles são muito utilizados dentro da matemática financeira. E, apesar das situações, né, que nós nos deparamos, elas vão aí nos ensinar como usar esses termos, né? Então, por exemplo, o crédito ele é algo que você recebe, né, de uma instituição financeira. Por exemplo, se você usa um cartão de crédito, né? Então, o cartão de crédito ele tem um limite. Esse limite vai dizer quanto é que você pode gastar, né? Ele lhe dá uma autoridade, né? Ele lhe dá um respaldo para você gastar uma determinada quantidade de dinheiro sem que você tenha esse dinheiro. É como se ele estivesse lhe emprestando. Gaste aí durante esse mês aí. Só que depois ele pede, né, a restituição desse dinheiro. Então, alguns exemplos, né? Porcentagem. Vocês já são craques em porcentagem, né?
que é quando você tem o termo sobre 100. Então, toda aquela fração que tem denominador 100 é porcentagem. Juro é tudo aquilo que você cobra a mais, né? Então, por exemplo, se você pede um empréstimo a uma pessoa de R$100 e paga 110, os R$10 que você pagou a mais é justamente o juro que aquela pessoa cobrou. Então, esses são alguns termos comuns, né, na parte da matemática que é chamada de matemática financeira, né? Então, nós vamos estudar esse mês matemática financeira. Então, em geral, a matemática financeira está presente em situações das quais fazemos uso do dinheiro, né? Como na compra e venda de produtos e serviços. Esse ramo da matemática ainda nos auxilia, por exemplo, a analisar vantagens e desvantagens em situação de pagamento à vista ou a prazo, né? Algumas pessoas gostam de guardar o dinheiro para comprar à vista. Por quê? Porque elas vão pagar um valor menor do que se elas estivessem pagando a prazo. Geralmente, quando se compra a prazo, e aí você pode parcelar, né, a sua compra em 10, 20, 30, quanto mais parcelas você coloca, mais juro aquela empresa vai cobrar de você, né? Então, algumas pessoas pensam que comprar a prazo é melhor do que comprar à vista. Então, às vezes, né, você paga o produto 2 ou 3 vezes mais do que se tivesse comprado à vista. Então, a matemática financeira vai esclarecer todas essas dúvidas aí que circulam dentro da nossa sociedade. Então, vocês estão tendo o privilégio de receber essas informações, mas muitos dos brasileiros, eles não se preocupam com a matemática financeira. Então, você é um privilegiado, né? Vamos aí a algumas informações interessantes. Olha só, hoje em dia, praticamente, todo brasileiro tem um cartão de crédito, né? Então, os pais de vocês, com certeza, têm um cartão de crédito. E se você não souber usar esse cartão de crédito, você corre um sério risco de se endividar aí, como muitos brasileiros estão endividados por usar mal o cartão de crédito. Então, o cartão de crédito é uma forma de pagamento eletrônico que funciona como um empréstimo, né? Então, mesmo sem você ter dinheiro, aquela instituição financeira lhe empresta aquele dinheiro, né, e dá um limite. E é aprovado esse limite pela essa instituição financeira do cartão. Então, no entanto, por causa da sua praticidade, ele incentiva o consumo e pode ocasionar o endividamento caso o cliente não pague em dia a fatura mensal. Quando você paga em dias, você não sofre esse endividamento. Mas se você atrasar ou pagar o mínimo necessário, você vai se endividar aí, chegando em juro exorbitante, às vezes até de mais de 12%, né? Mais de 300%. Então, cuidado aí com os cartões de crédito. Então, ó, só informações aí. O cartão de crédito é feito de plástico, tem alguns itens de segurança, um espaço para assinatura que muita gente não assina, e uma tarja magnética ou chip. A tarja magnética ainda tem, mas hoje o mais utilizado é justamente o chip, né, porque ele grava essas informações. Então, no qual são gravadas algumas informações. O atendente, a pessoa que está vendendo, né, o estabelecimento comercial, ele tem um terminal, que é a maquineta, né, chamada de maquineta, que lê as informações gravadas no cartão e as repassa para a instituição financeira, para que a instituição financeira possa ou não aprovar aquela compra. Se você estiver dentro do limite, a compra é aprovada. Se você já tiver estourado o limite, essa compra não é aprovada, certo? A instituição financeira garante
ao estabelecimento comercial o pagamento da compra efetuada dentro do limite, né, aprovado para o cliente. Em contrapartida, ela cobra do estabelecimento comercial uma porcentagem do valor da compra. Então, ela não faz isso à toa, né? Ela recebe dos dois lados. A instituição financeira recebe dos dois lados. Ela recebe do que está vendendo e recebe também do que está comprando. Então, a pessoa que está vendendo, ela cobra uma taxa. Essa taxa é ou um imposto ou uma taxa administrativa cobrada pela instituição. Então, e do cliente, o que está comprando, a instituição financeira ela cobra uma anuidade. E caso essa pessoa não pague a fatura dentro do prazo, ela vai cobrar também os juros. Então, ela vive também de juros, certo? Então, o cliente ele recebe mensalmente uma fatura com os seus gastos, né, com o cartão, e ele pode escolher pagar o total cobrado ou somente o valor mínimo, que é onde as instituições financeiras ficam com os olhos brilhando quando o cliente paga o valor mínimo. Por quê? Porque no próximo mês ele vai poder cobrar os juros, né? Sob condições de pagar o restante no mês seguinte, mediante a cobrança, né, de altos juros. É altos juros mesmo, pessoal, que podem ultrapassar 12% ao mês. Então, elas ficam felizes demais quando alguém paga só o mínimo. Então, cuidado aí, avisem os pais de vocês para pagar aí o total geral, para não ter esse risco de se endividar aí com essas instituições financeiras. Então, e ter cuidado, né, quando usar o cartão de crédito. Porque algumas pessoas, elas têm o seguinte, elas têm mais de um cartão de crédito, né? E aí é o perigo dentro dessas coisas. Por quê? Porque ela usa um pouquinho de um pouquinho do outro, um pouquinho do outro. Quando ela junta tudo, né, aí você tem uma dívida enorme. Então, olha só, para fitar, né, o pagamento da fatura libera o limite para ser usado novamente. Então, se você paga a fatura toda, esse limite é renovado e aí você pode gastar de novo. É por isso que algumas pessoas se empolgam demais e acabam endividadas. Então, o cartão de crédito está se tornando cada vez mais popular, né? E hoje com o Pix, né, hoje as instituições financeiras, elas estão aí meio ameaçadas porque agora nós temos o Pix, né, que é justamente uma transação em que você pode fazer uma transferência sem pagar nenhuma taxa. O governo federal já disse aí que vai cobrar um imposto em cima desse Pix, né, porque eles viram que a quantidade de Pix, depois que foi liberado, é enorme. Então, as pessoas estão deixando de usar o DOC, o TED, que são transações que eram cobradas impostos, para usar o Pix, que é de graça, né? Então, o governo federal já disse que vai aí cobrar um imposto, né? Está estudando aí a cobrança de um imposto sobre essa transação, essa nova transação, esse novo método de fazer compras ou negociação entre instituições financeiras. Né? E também o popular mesmo, né? Até o próprio autônomo, ele consegue hoje fazer suas vendas aí usando o Pix, né? Que tem facilitado a vida de muitas pessoas. Então, esse cartão, ele tem se popularizado cada vez mais. E provavelmente daqui a uns dias ele vai utilizar justamente essa metodologia aí. Então, pois os clientes podem obter alguns dias de prazo, né,
Então, a vantagem, tem vantagem sim, porque você pode comprar hoje e pagar só no mês seguinte, né? Na época da fatura, né? No dia da sua fatura. Mas corre o risco de você atrasar essa fatura e, consequentemente, se endividar. Né? Então, é vantajoso por esse prazo de pagamento, né, do mesmo preço cobrado no mês anterior, né, como se você estivesse comprando à vista, certo? Além disso, muitos estabelecimentos aceitam parcelar o valor das compras pagas com cartão de crédito. Então, às vezes, você paga o mesmo valor que seria à vista, parcelado. Dependendo da instituição financeira ou do cartão de crédito, você pode parcelar o mesmo valor à vista, né, como se você estivesse comprando à vista, em várias parcelas. Aí é vantagem, aí é excepcional para você aplicar esse tipo de coisa. Se tiver juro embutido nas parcelas, não é vantagem. Mas se for o mesmo valor à vista, aí sim, aí você tem vantagem sobre essa aplicação, né, sobre essa compra. Então, caso contrário, se houver juro embutido, não é vantajoso, certo? Então, vamos lá. Olha, nós não vamos calcular hoje juro, né? Nós vamos rever um pouco de porcentagem e, além de rever um pouco de porcentagem, a gente vai falar de uma coisa que algumas pessoas pensam que é a mesma coisa, mas é diferente, que é falar de acréscimo e desconto. Só que vocês já viram como é que calcula acréscimo e como é que calcula desconto. Só que nós vamos aprender algo a mais. Nós vamos aprender acréscimo e desconto sucessivo. Então, um mês acontece um desconto, no outro mês acontece um outro desconto. É mais vantajoso eu receber 2 descontos sucessivos ou receber um único desconto com um valor somado. Então, nós vamos perceber que há diferença, certo? De uma para outra. Então, ó, provavelmente você já estudou situações envolvendo acréscimo e desconto, né? Simples. Agora nós vamos estudar acréscimo e desconto sucessivo. Então, vamos relembrar primeiramente porcentagem. Então, estudamos em anos anteriores diversas situações envolvendo porcentagem. Então, vimos que a porcentagem corresponde às frações com denominador 100. Então, observe o que a jovem Gabriela disse. Na minha sala de aula, há 30 alunos, sendo 3 meninas, né, a cada 5 meninos. Então, a cada 5 meninos, eu tenho 3 meninas. Então, essa relação que ela disse aí é uma razão, né, onde eu posso botar 3 para 5. A cada 5 meninos, eu tenho 3 meninas. Eu posso transformar uma razão, uma fração, né, que é uma razão, em porcentagem. Como é que eu transformo uma razão ou uma fração em porcentagem? Multiplicando o denominador por um número que vai tornar esse novo denominador, essa fração equivalente com o denominador 100. Qual o número que eu multiplico por 5 para dar 100? No caso aqui, 20, né? 5 vezes 20, 100. Só que, se eu multiplicar o denominador, eu também tenho que multiplicar o numerador. Então, 3 vezes 20, 60. Ora, eu fiquei com uma fração equivalente cujo denominador é 100. Então, isso quer dizer que vai ser 60, que é o numerador, o 1 é a barrinha, e os 2 zeros são as 2 bolinhas. Então, 60%. Olha, que legal, né? Então, 60% é a porcentagem de meninas nessa sala
de aula. Então, ó, a cada 5 alunos eu tenho 3 meninas. A cada 10 alunos eu vou ser 6 meninas. A cada 100 alunos eu vou ter 60 meninas. É o procedimento que você vai analisar, ok? Ora, essa porcentagem, pessoal, essa fração com o denominador 100, ela pode ser também chamada de forma decimal. Ela pode ter ou apresentar a forma decimal. Como é a forma decimal? É como se você pegasse a fração e dividisse o numerador pelo denominador. Se eu dividir 3 por 5, não dá. Eu acrescento 0, fica 30 dividido por 5. Só que à medida que eu acrescento 0 no 3, vou ter que botar no quociente o 0, aí fica 30 dividido por 5, que dá 6. Então, 0,6 é a forma decimal dessa porcentagem. Ou então, se você pegasse aqui, ó, cortaria o 0, ficaria o 10 e voltaria a vírgula uma vez. Então, 6, 0,6, né, é a mesma coisa que 60%. Então, 60% dos alunos da sala de Gabriela são meninas, ok? Então, se por acaso você quisesse a quantidade de meninas dessa sala, aí você ia calcular a porcentagem. Então, para calcular quantas meninas há nessa sala de aula, efetuamos o seguinte cálculo. Ora, o que é 60%? É 60 sobre 100, vezes o total de alunos, que no caso é 30. Ora, 3 vezes 6, 18, 0 e 0. Então, daria 1.800 sobre 100. Cortaria os 2 zeros, ficaria o quê? 18. Ou você pega a forma decimal e multiplica pelo número. Vai encontrar o mesmo valor, pessoal. Então, também podemos chamar esse número de taxa percentual. Taxa percentual, certo? Então, logo, eu vou ter dos 30 alunos da sala de Gabriela, 18 deles são meninas. Isso significa que o restante, são 12 meninos, porque quando eu somar 12 mais 18, dá os 30. E se eu quisesse saber também a porcentagem de meninos, olha só, pessoal, se 60 é as meninas, o que falta para 60 chegar a 100? Isso mesmo, 40. Então, 40% é a porcentagem dos meninos, certo? Então, outros exemplos aqui de porcentagem, 33% de 150, o que eu faço? Eu boto 33, que é numerador, a fração, 1 é a barrinha, e os 2 zeros são as duas bolinhas, certo? Então, 33% vezes 150. Como eu disse, você pode transformar também em número decimal e depois multiplicar. Você vai encontrar o mesmo valor, 49,5. 24% de 348. Mesma forma, 24 é o numerador, a barrinha é o número 1 e as duas bolinhas são os 2 zeros. Então, 24 sobre 100. Vezes o valor total, que representa sempre o 100%. Então, 348. 83,52. Ok? Então, vamos lá. Agora sim, depois de rever porcentagem, vocês estão craques para ver, por exemplo, nós vamos ver logo acréscimo sucessivo. Então, o preço de um produto sofre um acréscimo de 10% em junho e outro acréscimo
de 5% no mês seguinte. Sabendo que, inicialmente, esse produto custava R$ 30, determine seu preço após esses acréscimos. Olha só, ele sofreu o primeiro acréscimo, né, de 10%, e depois, no mês seguinte, mais outro de 5%. Alguns poderiam pensar na seguinte forma: ora, se ele sofreu um acréscimo de 10% nesse mês e outro de 5% no outro mês, basta eu calcular 15%. E não é assim, pessoal. Não vai acontecer dessa forma, certo? Então, o que vai acontecer? Você tem que calcular primeiro o acréscimo de 10% sobre o valor inicial, que era 30%, que era R$30. Então, você calculando 10 sobre 100, que é 10%, vezes 30, mais 30, para saber o novo valor dessa compra. Ora, esse 30 aqui, pessoal, é a mesma coisa que 100%. O 100% é a mesma coisa que o 1, porque 100 dividido por 100 dá 1. Ora, se eu tenho 100 sobre 100, e o denominador aqui são iguais, então 100 mais 10 dá 110. Então, acréscimo, né, de 10%, eu vou ter o valor da mercadoria mais 10. Né? O valor da mercadoria é o 100%, e o que aumentou foi 10. Então, eu tenho um valor de 110. Ok? Então, só explicando esse 110 sobre 100. Então, é a mesma coisa que você calcular. 10 sobre 100, que ali ia ficar 300 sobre 100, que dá 3. E 3 mais 30, 33. É a mesma coisa que você calcular aqui, ó, 110 sobre 100 vezes 30. 110 vezes 3 fica 33 e acrescenta 2 zeros. Então, 3.300 sobre 100. Aí você ia cortar os 2 zeros e ia ficar 33. Certo? Então, você percebe que calcular 10% e depois somar com os 30 é a mesma coisa de eu calcular 110% de 30, certo? Então, quando eu falo de acréscimo, eu pego os 100% mais o valor que aumentou, certo? Então, essa informação é extremamente importante. O que aconteceu? Então, nesse aumento de 10%, o valor da mercadoria passou a ser 33. Então, pessoal, se esse é o novo preço da mercadoria, agora eu vou calcular 5% em cima desse novo valor. Por isso que é diferente de você calcular 15% em cima de 30%. Por quê? No primeiro acréscimo, o valor da mercadoria não é mais 30, ele passa a ser 33, certo? Então, agora eu vou calcular 5% em cima de 33 e não em cima de 30. Por isso que é diferente, ok? Então, ó, de novo, ó, eu vou pegar 5 sobre 100, que é 5%, vezes o valor da mercadoria, mais os 33 para saber qual é o novo preço, né? Lembrando que esse 33 é o 100%, que é 100 sobre 100, né? Que é a mesma coisa de 1, e quando eu somo 100 mais 5 dá 105, certo? Sobre 100 vezes o valor da mercadoria. Então, multiplicando isso daqui, ó, vai ficar 105 vezes 33 dá 3.465. Quando eu divido por 100, eu desloco a vírgula 2 vezes. Então, fica R$ 34,65. Certo? Então, você pode calcular de outra maneira? Pode. O que você faz? Ó? Você pode pegar os 30, que era o valor da mercadoria, vezes o primeiro aumento, né? O primeiro aumento é 110.
que aí eu colocando na forma decimal, 110, vai ficar 1,10 vezes o valor do segundo aumento, que no caso é 5%. Então, 100 mais 5, que dá 105. Colocando na forma decimal, vai ficar 1,05. Então, quando você multiplica aqui, ó, o primeiro acréscimo e aqui é o segundo acréscimo. Então, você multiplica esse por esse vezes esse. Você vai encontrar o mesmo valor, R$ 34,65. Então, essas são as maneiras para você calcular acréscimos sucessivos, certo? Então, você pode pegar e calcular a porcentagem normal, como você estava calculando, como você já sabe, ou aumentar, como a gente também já ensinou, né? Você pega o 100 mais o que aumentou, né? Vai 110, 105, a porcentagem que aumentou, e calcula sobre o valor da mercadoria, que você já vai encontrar um novo valor, ou você pode transformar em decimal, né, em número decimal, e fazer a multiplicação normalzinho, sem nenhum problema, e você vai encontrar o mesmo valor, certo? Então, 3 maneiras aí, práticas, simples, que você não se perde em fazer nenhuma delas, certo? Então, pode calcular porcentagem normal, do jeito que você aprendeu lá nas séries iniciais, depois somar com o valor da mercadoria para obter o novo valor. Ou pode pegar 100 mais o que aumentou, 100%, né, mais o que aumentou, e calcular sobre o valor da mercadoria, que você já vai encontrar o valor direto, sem precisar sofrer, né, ou somar no final. Ou você pode transformar esses valores em decimais e multiplicar, sem nenhum problema. As três maneiras estão corretíssimas, certo? Então, vamos adiante. Então, qual foi a taxa percentual de acréscimo sobre o preço inicial desse produto? Isso é uma prática, pessoal, de você aprender a calcular a porcentagem. Qual é a porcentagem, qual é o juro que está sendo cobrado em cima daquela mercadoria? Isso é importante você aprender. Então, para determinar a taxa percentual de acréscimo, fazendo essa análise, é só você pegar o valor final da mercadoria, menos o valor inicial da mercadoria, para você saber quanto foi que aumentou. No caso aí aumentou R$ 4,65, e dividir pelo preço inicial. Então, fazendo essa operação, 4,65 dividido por 30, eu vou obter um valor de 0,155. Que se eu multiplicar por 100, ó, vai deslocar uma vez, 2 vezes. Aí eu vou ter a porcentagem, que dá um total de 15,5%, que é maior do que 15%. Se você tivesse pegado 10 mais 5, né, daria 15. E você percebe que esse aumento aí não foi de 15, foi de 15,5%. Então, se você calcular 15,5%, né, você vai ter justamente o mesmo valor lá inicial. Então, você pode fazer esse tipo de informação para que você possa perceber que não podemos adicionar 10 e 5, considerando um único acréscimo de 15% sobre o preço inicial do produto. Justamente porque no primeiro acréscimo ele deixa de ter esse valor inicial e passa a ter um novo valor, certo? Isso vai lhe fornecer tanto para acréscimo como para descontos sucessivos, certo? Então, agora nós vamos falar aí do desconto sucessivo, né? Então, desconto sucessivo vai
acontecer com o mesmo processo. Só que ao invés de você somar, você vai subtrair, você vai tirar do 100%, certo? Então, no acréscimo você soma 100, no desconto você subtrai de 100. Então, durante uma promoção, né, em uma loja de eletrônicos, o preço do notebook apresentado ao lado teve um desconto de 15%. Como não foram vendidas muitas unidades, foi aplicado mais um desconto de 12%. Qual passou a ser o preço desse notebook após o desconto? Então, o notebook custava R$ 2.800. Ele sofreu 2 descontos. Primeiro desconto de 15% e depois, como não vendeu muito, aí ele sofreu um novo desconto de 12%. Então, o primeiro passo é você calcular logo os 15%. Então, ó, o preço da mercadoria era 2.800 menos 15% de 2.800. Lembre que o valor da mercadoria sempre é 100%. Então, esse 100% é representado pelo número 1. Então, se eu pegar 100 sobre 100, o denominador não é igual, então eu conservo o denominador. Quanto é 100 menos 15? 100 menos 15 é 85. Então, é a mesma coisa que eu vou calcular 85%. Ao invés, quando eu recebo um desconto, pessoal, se esse desconto é de 15%, eu não vou pagar o valor total da mercadoria. Eu vou pagar uma porcentagem a menos. Então, é como se eu pegasse 100 menos essa porcentagem que eu estou recebendo. Então, se é 10% de desconto, eu vou pagar só 90% dessa mercadoria, certo? Então, funciona dessa maneira. Então, quando você multiplica aí 2.800 vezes 85, você vai ter o valor aí 238 mil, né? Quando você divide por 100, corta 2 zeros. Então, vai ficar 2.380. Esse é o primeiro desconto. É o primeiro de 15%. O que foi que aconteceu? Agora, o valor da mercadoria não é mais 2.800. Ele passou a ser 2.380. Então, é em cima desse 2.380 que você vai calcular os 12%. Então, você pega 2.380 menos 12% desse valor, certo? Lembrando que agora o novo valor é esse, então ele representa o 100%. Então, eu vou pegar 100 menos 12. 100 menos 12 dá o quê? 88%. Né? Então, 88 sobre 100. Essa é a porcentagem que eu vou pagar em cima desses 2.380. Fazendo esse cálculo, né, você vai obter R$ 2.094,40. Então, esse é o valor pago depois dos 2 descontos, certo? Então, para mim obter esse valor, calcula primeiro uma porcentagem, depois a outra porcentagem. Então, esse é o novo valor da mercadoria, com esses 2 descontos sucessivos. Então, você poderia perguntar, professor, e se eu calculasse 27% de desconto, será se eu receberia o valor dessa mercadoria? Do mesmo jeito lá do acréscimo, pessoal, acontece aqui no desconto. Então, você não vai obter. Vamos ver quanto é que seria esse desconto geral, né? Então, olha só, lá era 15 e 12, né? Então, 15 mais 12 dá 27. Então, olha só de quanto é o desconto geral. Veja que vai ser menor. Então, outra maneira, né, para você fazer essa informação era justamente pegar o valor da mercadoria vezes a forma decimal do desconto inicial, que era de 15%, então 100 menos 15 dá 85%,
e 85% é 0,85. Vezes, o outro era 12%, então 100 menos 12 dá 88. Então, 0,88. Então, se eu fizer a multiplicação do mesmo jeito lá do acréscimo, não muda nada. Só que lá eu somo e aqui eu subtraio. Mas o procedimento é o mesmo, certo? Então, multiplicando esse por esse e pegando o resultado, multiplicando por esse, eu vou encontrar o mesmo valor, certo? Se eu quiser saber quanto foi o desconto total, aí sim eu vou pegar o valor inicial da mercadoria menos o valor que eu paguei, né? Menos o valor que eu paguei, e dividir pelo valor inicial da mercadoria. Então, ó, veja que eu estou pagando um valor a menos, né? Então, vai ficar 0,252. Multiplicando por 100, ó, deslocando a vírgula 2 vezes, eu vou ter 25,12. Né? Então, esse 25,2% é o desconto total. Né? Se eu calcular esse 25,2% de 2.800, eu vou ter justamente o desconto total desses 15% e depois de 12%. Então, essa era a nossa aula de hoje, pessoal. Espero aí que vocês tenham absorvido algumas informações que possam repassar aí para os seus familiares, né? Então, isso é extremamente importante. Na próxima aula, nós já vamos calcular juros simples, né? Vamos aprender como é a fórmula para calcular juros simples. E, futuramente, né, a gente vai calcular também juro composto, né? Então, esse juro composto é como se funcionasse como um acréscimo sucessivo, né? Então, é um acréscimo em cima de outro acréscimo. Então, essas informações são extremamente importantes aí para a sua vida financeira. Então, forte abraço, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vamos propor aí algumas atividades e futuramente juros simples